Está no ar para todo o Brasil, o MP Cidadão é o Ministério Público mais perto de você. E no programa de hoje, nós temos o prazer de receber a doutora Somaine Patrícia Cerruti Lisboa, ela que é promotora de Justiça e coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Criminais, o CAL Criminal, o promotor de Justiça do Grupo Especial de Atuação perante a Central de Audiência de Custódia, o GCAC, Michel Queiroz Zoucas, e o Procurador de Justiça, Marcelo Polastri Lima, que é titular da primeira Procuradoria de Justiça junto à 6ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro. Sejam todos bem-vindos. Eu gostaria de começar aqui com a doutora Somaine, até para situar o nosso telespectador, o que significa essa expressão exatamente, audiência de custódia? É a audiência em que o preso é levado à presença de um juiz num curto espaço de tempo para que o juiz possa aferir a legalidade e a necessidade daquela prisão. Uhum. E quais são os resultados práticos dessa audiência? No momento que o preso é levado, ele pode continuar preso, mudando agora o título dessa custódia, que seria de prisão flagrante para prisão preventiva. Ele pode ser solto por um relaxamento de prisão, caso o juiz entenda que a prisão seja ilegal, ou ele pode sair solto com algumas condições, com alguma cautelar. Uhum. Doutor Marcelo, o Brasil acabou adotando esse sistema, né, porque é signatário de alguns tratados internacionais, né, São José da Costa Rica, preconiza uma série de respeito a direitos humanos. Mas muita gente tem criticado o volume de pessoas que têm sido soltas nessas audiências. Como é que o senhor vê isso? Bem, na verdade, teria que ser criada mesmo a audiência de custódia, porque, como foi dito, né, ela vem aí já prevista há muitos anos em tratados internacionais. O Brasil, em 1991, tendo em vigor em 92, né, essa ratificação que foi dita. Mas, frise-se, o que está previsto, né, é a apresentação do preso sem demora nas convenções. O que se quer com isso é que se faça o controle de que não tem abuso contra o preso, né? E que o preso não fique um tempo muito grande sem estar apresentado ao juiz, sem ver o juiz, né? Então, na verdade, isso não deveria ser, né, uma audiência para soltura, é uma audiência para aferir se a custódia é legal, né? E não transformar uma audiência que é para aferir a legalidade da prisão, e se o agente está sofrendo ou não um abuso, né? Transformar isso numa soltura em infrações penais que não admitiriam, que na forma da reforma feita em 2011, né, para que seja colocado em liberdade aquele que foi preso em flagrante, nós teríamos que ter um patamar de uma pena, né, uma pena que fosse menor de 4 e olhar a situação pessoal de cada agente, que nem sempre vai ser possível, né, naquela apresentação tão rápida que está sendo feita, né? Marcelo, mas na sua opinião, onde é que está acontecendo o defeito? Porque, de fato, a sociedade acaba ficando incomodada. Alguém que é conduzido até a presença do juiz, por estar envolvido numa situação de flagrância, de repente esse indivíduo ele acaba sendo posto em liberdade. Onde é que está tendo defeito? Não, aí é um defeito na aplicação, né? Nós já temos o defeito das resoluções dos estados, né, que elas não obedecem uma simetria, ou seja, teria que se fazer por lei essa regulamentação para ser aplicado em todo o Brasil. Então, a gente vê estados como o Maranhão, que é 48 horas para apresentação, ou o Rio Grande do Sul, que é 48 horas, o Rio fixou em 24, né? E aí temos o problema também dos juízes que vão aplicar, que nem sempre obedecem os parâmetros da lei, como eu disse, né? Querem que se dê a soltura para esvaziamento dos presídios, sem que aquele agente, aquela pessoa presa, tenha condição de efetivamente estar solto, né? A audiência de custódia serviria para ratificar também aquela prisão e não soltar em massa, né, aqueles presos. Presos para serem soltos, colocados em liberdade provisória, aqueles que detêm aquele direito para tal. Bem, doutor Michel, o senhor acredita que o fato de a gente ter no país uma notória superpopulação carcerária, inclusive crescente, isso de alguma maneira acaba induzindo o magistrado a ter uma posição ali mais benevolente em relação às pessoas que são levadas à presença dele? Bom, de fato, isso
trabalhando no dia a dia da Central de Audiência e Custódia aqui do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o que se percebe é que o argumento da superpopulação carcerária vem sendo utilizado para embasar solturas, muitas vezes esquecendo propriamente do fato, muitas vezes um fato grave, que levou aquela pessoa a ser apresentada uma ausência de custódia. E aí, aquela situação, a superpopulação carcerária vem justificando uma soltura, às vezes, desamparada de argumentos efetivamente jurídicos. E aí, retornando um pouquinho à pergunta anterior feita ao Dr. Polastro, me parece que está acontecendo uma dificuldade de entendimento da audiência de custódia, muitas vezes por parte dos aplicadores de direito mesmo. A audiência de custódia, ela não é instrumento para a soltura de ninguém. Ela é um instrumento que basicamente possui duas funções. Uma função protetiva, que é a função daquela que se averiguar se aquela pessoa que apresentar no juiz sem demora após a prática criminosa sofreu algum tipo de violência policial. E aí apresenta marcas daquela violência policial. É certo que a imensa maioria dos nossos policiais, eles são policiais corretos, fazem o desempenho correto de suas funções, mas há um pequeno resquício de dados de violência policial. E aí, por isso, a audiência de custódia, por isso ela é feita e deve ser feita sem demora. Além disso, ela é um instrumento para se verificar se aqueles pressupostos fáticos e jurídicos que justificaram a prisão em flagrante, eles são pressupostos fatos jurídicos corretos e legais, e, além disso, se eles justificam a conversão para uma prisão preventiva, uma prisão processual. A soltura ou a manutenção da prisão é uma simples consequência da aplicação dos argumentos jurídicos. Doutora Somoine, mas o magistrado ele não está limitado por parâmetros legais? Ou ele tem um poder, uma discricionariedade muito grande? Ele pode raciocinar de forma bem elástica, vamos dizer assim? Há uma discricionariedade para o magistrado e, na prática, há mais do que eu acho que o espaço que a lei previu para isso. Na verdade, a gente vai ver que uma situação idêntica vai ter soluções diferentes dependendo do magistrado que estiver à frente. Nós vamos ver situações de roubo em que o magistrado diz, não, delitos com violência e grave ameaça, nem pensar, temos que garantir a ordem pública e vai manter. E o outro vai dizer, não, mas é o primeiro roubo, não é um roubo tão grave assim, e vai soltar. Tem gente que vai entender que o delito de tráfico não é cometido com violência ou grave ameaça. E outros vão entender, como eu acho até mais correto, que em torno do tráfico gravitam delitos gravíssimos e que, por isso, qualquer delito que seja ligado a isso mereceria uma atenção mais severa. Então, Marcelo, e o Ministério Público, como é que se comporta? Qual o poder que o Ministério Público tem nessas audiências? Bom, o Ministério Público tem o poder, primeiro, né, de aplicar a fiscalização da aplicação da lei e de, né, dentro desse poder que ele tem de fiscalização da lei, ver se o juiz está agindo corretamente ou não em fazer aquela aplicação que deve ser feita ao caso concreto, né? Deve requerer a manutenção da prisão, se for o caso. Essa é uma grande questão sobre a audiência de custódia, né? Porque as convenções internacionais só falam que o preso tem que ser apresentado, como o Michel colocou, sem demora, né? O que seria o sem demora? A nossa Constituição diz que a comunicação do flagrante se dá em 24 horas, né? A lei diz que a comunicação, os autos vão ser entregues para o juiz em 48 horas. Então, a gente já tem por aí um parâmetro para ver. O sem demora é algo depois do imediatamente, que já está previsto na lei. Então, deveria ir primeiro os autos para o juiz, para depois, se necessário, se fazer a audiência de custódia. É um raciocínio que eu insisto, porque muitas vezes o juiz, já examinando os autos, ele já vai ter condições de ver se é caso de manutenção da prisão, ouvido o Ministério Público ou não. E aí, né, se já deu uma liberdade, para que você vai fazer a audiência de custódia? Mas do jeito que está previsto, que em 24 horas, como no estado do Rio, outros estados seria 48 horas, aquela falta de simetria que disse, dá um atropelamento dessas fases, como o Michel colocou aqui bem também, né? Porque, na verdade, o juiz não vai ter como aferir todos aqueles elementos que ele deveria aferir de acordo com o artigo 282 do Código de Processo Penal, né? E seguinte, para ver se ele teria direito àquela liberdade, né? E assim
dependendo do juiz, como foi bem colocado pela doutora Somaine, né, alguns juízes mais liberais vão soltar casos em que não se daria para a soltura. E o Ministério Público teria que ficar atento. Agora, até a presença do Ministério Público chegou a questionar se deveria se dar na audiência de custódia, né? Do jeito que foi prevista a resolução do Rio, de se presentes o Ministério Público ou a defesa. É lógico que tem que estar presente o Ministério Público. É uma audiência. Se é uma audiência, dali pode ser necessário um pedido de prisão, de manutenção daquela prisão. E esse pedido tem que partir do Ministério Público. O Ministério Público, ele opina no curso desse ato? Ele deve opinar, porque o juiz, nós não estamos mais no sistema inquisitivo. O juiz não pode fazer uma audiência para ele e aquele agente que está sendo apresentado. Tem que estar presente o Ministério Público e a defesa, e os requerimentos e o poder de recurso tem que partir das partes, e não o juiz de ofício está sendo feito assim, decretar a soltura e nem mesmo, né, a conversão em prisão em flagrante não poderia ser feito de ofício, né? Se bem que esse já é um vício que já tem desde a elaboração de 2011 da nossa reforma, né? Mas na prática está sendo feito assim, o Ministério Público faz o pedido, inclusive recorre. O Michel várias vezes já fez recurso de procurar até desembargador de plantão de madrugada para tentar reverter uma medida que o Ministério Público entendeu inadequada naquele momento. Porque fica difícil, porque o Fica recurso difícil. cabível, um recurso sentido estrito, né? Você teria que buscar um efeito suspensivo. A hora que foi examinado esse recurso do Ministério Público, já está aquela pessoa de volta às ruas, uma pessoa que não tinha condição de estar no convívio da sociedade, e eis aí o problema. Só pegando esse gancho, basicamente, o nosso papel na Central de Audiência de Custódia tem sido, uma vez recebido aquele auto de prisão em flagrante, a gente primeiro tentar fazer por completo o esclarecimento daquela situação, dentro dos limites possíveis daquele prematuro aumento processual. Então, busca-se ilustrar o APF, por exemplo, com a folha de antecedentes criminais do sujeito apresentado para a audiência de custódia. Além da folha de antecedentes criminais, a gente busca esclarecer essas anotações. Dentro do nosso sistema, que é o MGP, o Módulo de Gestão de Processos, se a gente vê que tem uma condenação, por exemplo, por tráfico de drogas, e aquela condenação é na mesma circunscrição regional do fato apresentado, vale a pena buscar a denúncia do processo anterior para saber, às vezes ele está traficando naquela mesma comunidade que ele já foi preso em flagrante outra vez. Às vezes já condenado ali, sim, né? E isso vem acontecendo. Essa semana aconteceu, 2 semanas atrás aconteceu num ponto específico da Barra da Tijuca. O manejo dos recursos é algo estritamente necessário e vem sendo feito. Como o doutor Polastro falou, o recurso pode ser manejado quando é concedida liberdade provisória, recurso em sentido estrito. Esse recurso ele não tem efeito suspensivo. Então, para que se possa dar utilidade a esse recurso, a gente vem se utilizando o mandado de segurança. Tá. Michel, eu vou ter que fazer um pequeno intervalo. O programa está muito interessante, não saia daí, porque a gente tem coisas interessantes ainda pela frente. Não saia daí. E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão, hoje falando das audiências de custódia. E nesse bloco a gente inicia o nosso papo aqui, apresentando um gráfico aqui no nosso monitor, onde a gente tem números aqui que mostram o número de presos, né, que são levados até a autoridade judicial e que têm passado por um processo crescente de soltura, como a gente está vendo aqui. Aliás, no bloco anterior, o doutor Marcelo até levantou essa expressão, né? Não deveria ser considerada uma audiência de solturas, né? Que é o que acaba sendo a marca característica, né? Como é que o senhor analisa esses gráficos aqui? Eles falam por si só, doutor Marcelo? Sim. Por exemplo, aqui nós estamos aqui diante de uma estatística onde os crimes praticados foram crimes de roubo, ou seja, a subtração de patrimônio com violência ou grave ameaça. Quer dizer, são crimes violentos. A princípio, o crime de roubo, né, não só pela gravidade, a gente não deve aferir a gravidade para cautelar, a doutrina ensina assim, né? Mas, via de regra, aquele que pratica o crime de roubo, ele não vai ter um perfil para ser solto, né, se for
olhar os requisitos da lei, né? Esse exemplo está sendo dado. Mas a gente vê a incidência da audiência de custódia começa em 2015 e aí vai no crescendo, 2016... Não, essa aqui é só 2016. Até 2016. Então, ela vai crescendo, então, aqui trimestres. em 2016 e a gente vê como vai aumentando aí, né, o grau de soltura. Quando, na verdade, aquilo que já tinha sido dito, né, a audiência seria para ferir a legalidade de custódia, né? Ou seja, ali ou se deve manter preso, deveria ser a regra para os casos onde não é cabível, né? Porque a vítima vai chegar na audiência vendo que o réu que ameaçou... o que está acontecendo é o contrário. Que até cometeu alguma violência contra ela, está solto. Tá. Doutora Somani, vamos ver outro gráfico aqui, agora falando de tráfico de drogas. Eu queria que a senhora fizesse uma análise para a gente. Que a gente está vendo o ano de 2016... Em trimestres, a gente vê que no primeiro trimestre, a manutenção de custódia de um preso em flagrante por tráfico era de 77,99%. Aí depois cai para 62%, 56%. E aqui no quarto trimestre já tem uma inversão da lógica. Aqui a gente já tem mais soltura do que prisão. Já mantém só 34% de presos. E no ano de 2017, no primeiro trimestre, aumenta ainda esse número. Não, aumenta não, aqui ele deu uma descida, mas ainda tem, se você for olhar no tempo histórico, um número muito grande de solturas no tráfico de drogas. Tráfico de drogas, às vezes, o juiz entende que não é um delito por si só violento, mas ele é um delito que traz no seu entorno muita violência. Esses fuzis que a gente vê hoje em dia, as 9mm que são apreendidas, essas armas vêm de fora do Estado. E quem tem dinheiro para trazer essas armas para dentro do Estado são as facções. Não é o ladrão ali da esquina que vai estar com uma 9mm, isso é fornecido pelas suas facções. Mas só para tentar entender um pouquinho melhor esse gráfico aqui, doutora Somani, pode ser que nesses casos aí a gente tenha pessoas que são usuárias de drogas e por acaso são levadas para essa Aqui elas estão sendo acusadas como traficantes de drogas. Por alguma razão, aqui o juiz entendeu que é tráfico de drogas, senão seria caso de relaxamento de prisão. Não seria caso. O usuário de droga não seria preso. O usuário de drogas, hoje em dia, pela nossa legislação, não seria preso. A audiência de custódia aqui do tráfico de drogas é aquele camarada que tem todos os elementos de traficância. E até pouco tempo atrás, a lei determinava que não poderia ser solto. Exatamente. Justamente para evitar esse tipo de coisa que foi colocado, às vezes não é tráfico, às vezes pode estar mais perto do uso, às vezes aquelas condições especiais, de forma mínima, aí o juiz poderia aferir o caso de soltura. Mas o crime de tráfico, em regra, não admitiria a soltura. Nós temos outro gráfico também, que eu queria convidar aqui nossos debatedores a analisar. Agora, doutor Michel, como é que a gente pode analisar esses dados aqui, que são catalogados aqui pelo GCAC? Pois é, na realidade, esse painel ele demonstra um dos programas que a gente vem desenvolvendo lá na audiência de custódia para tentar enriquecer os autos de prisão em flagrante e substanciar a nossa manifestação. Isso é um software chamado Tableau e, a partir dele, a gente vem trabalhando com os dados fornecidos pelo Instituto de Segurança Pública. Então, ele vem demonstrando aqui o número de ocorrências registradas pela Polícia Civil 2013, 2014, 2015, 2016 e um pequeno percentual de 2017, aí vai até fevereiro, que é onde o Instituto de Segurança Pública já lançou em seu site. E aí, nessa linha de enriquecer o flagrante, a gente está trabalhando com esse mesmo software. Ele permite a elaboração de estatísticas criminais para que a gente possa, na hora de fazer o pedido de conversão, analisar como aquele fato vem sendo praticado na microrregião geográfica. Então, o que a gente tem aqui? Na microrregião geográfica de São Cristóvão, compreendida pela 17ª Delegacia de Polícia, o roubo em coletivo subiu de 2015 para 2016 122%. O número de registros de ocorrência por roubos em coletivo em São Cristóvão subiu mais de 122%. Então, quando chega um fato praticado, um roubo em coletivo em São Cristóvão, é interessante que se tenha análise de qual é a realidade social daquela região. Como a gente trabalha o conceito de ordem pública como um dos fundamentos para a prisão preventiva, a ordem pública, na nossa visão, dos membros ali do GCAC, perpassa também pelo entendimento de como a criminalidade vem se comportando naquela região. Nós não podemos ser inocentes e simplesmente, não, vamos esquecer o que está acontecendo ali. Não, aquele crime é um fato social praticado dentro de uma realidade social.
Então, é preciso compreender e analisar também esses dados, principalmente quando alarmantes, como é o caso do roubo em coletivo em São Cristóvão, que foi apenas um exemplo elencado por nós. Pois é, doutora Somani, a impressão que se tem é que estamos enxugando gelo. Como é que essas estatísticas elas se abatem, né, sobre o espírito do policial, das estruturas policiais e até mesmo do Ministério Público? É assim uma situação que desmotiva quem está operando com isso? A gente não pode ficar desmotivado porque a gente tem que trabalhar com isso. Mas a verdade é que nós vivemos num estado muito violento. Nós temos números impressionantes. Nós temos 50 policiais mortos até agora, só nesse ano no estado do Rio de Janeiro, sem contar os feridos. São números que acontecem normalmente em países com guerras declaradas. E dentro desse aspecto, a gente tem mais prisão, é óbvio, tem mais crime acontecendo. E a audiência de custódia permite que o juiz avalie até como é que está o trabalho da polícia. Porque o mais importante para mim na audiência de custódia é o juiz aferir se houve alguma violação à integridade física do preso. Isso é uma das coisas que o Brasil se obrigou internacionalmente e está aferindo ali. Ele vai olhar a legalidade da prisão, mas ele já olhava isso quando ele recebia o auto de prisão em flagrante em 24 horas. Qual é a diferença dele receber alguém ali? Ele vai aferir se ali houve um excesso ou violência policial, se houve um delito de tortura ou de maus tratos. E a gente, há pouco tempo, lá na audiência de custódia, já começou a juntar esses números. A pedido da nossa assessoria de direitos humanos, dentro da estrutura do Ministério Público, nós começamos a juntar esses dados para começar a verificar em números isso, o que representa. Nós começamos isso há pouco tempo, acho que não tem um número expressivo ainda disso para demonstrar, mas trazendo dentro dessa ótica de que a audiência de custódia tem esse valor importante de aferir a atuação policial indevida, nós estamos começando a juntar números para poder demonstrar mais adiante quanto isso tem ocorrido no estado do Rio de Janeiro. Bom, olha, gente, desculpa, eu vou ter que fazer um pequeno intervalo, mas esse programa vai fazer história, porque como nós estamos ainda estruturando, né, esse processo todo, dessas audiências, muito do que está sendo dito aqui vai ser aproveitado pelos MPs do Brasil inteiro, pelo Poder Judiciário, os operadores de direito, mas você não saia daí porque a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Até já. E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão, hoje falando sobre audiências de custódia. Eu quero retomar a palavra para o doutor Michel. Doutor Michel, no bloco anterior, eu só queria tocar numa questão, eu te interrompi, te devolvo a palavra. Pois é, que a gente estava falando sobre o aspecto protetivo da audiência de custódia, que é a verificação de eventuais abusos, lesões que o preso tenha sofrido quando de sua prisão. Por conta disso, antes da audiência de custódia ser realizada, ele passa, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por uma avaliação médica. Dessa avaliação médica é elaborado um exame médico que instrui o procedimento. E aí isso facilita a comprovação de lesões. Podemos averiguar... Não houve tortura, não... E podemos averiguar se o que ele está falando que sofreu é compatível com o que o laudo médico aponta. E isso é feito no âmbito aqui do TJRJ, além do que nós, quando verificamos uma lesão que é aparente, nós, promotores de justiça, membros do GCAC, temos também tirado fotos daquela lesão para instruir os nossos procedimentos. Uhum. Doutora Somani, o magistrado, quando está diante do preso ali, do detido naquela circunstância, ele leva em consideração que a penitenciária está superlotada e, por isso, ele acaba sendo mais brando na aplicação ali do entendimento ou da sanção? Eu acredito que a preocupação de aonde o preso vai ser alocado é da SEAP, a Secretaria Estadual de Sistema Penitenciário. O Judiciário nunca se preocupou com o local da custódia. Ele vai aferir a necessidade daquela custódia. Cabe ao Executivo gerir e, eventualmente, criar novas vagas, reorganizar o presídio, como tem sido feito. Nós estamos num momento agudo de crise de superpopulação carcerária. Eu faço parte até de um subcomitê que, junto com o Judiciário, a SEAP, a Defensoria Pública, o Conselho Penitenciário e a OAB,
estão estudando formas de resolução dessa crise, ou de minorar. Mas não é o problema do juiz no momento da audiência de custódia. Sim. Então, Marcelo, assim, na sua experiência, qual a perspectiva que a sociedade tem diante dessa questão específica? Eu não diria um problema, mas essa questão específica. É uma situação solucionável? A gente pode encontrar nesse mecanismo um aperfeiçoamento da aplicação da lei no Brasil? Você tocou no ponto X da questão, né? Nós temos que aperfeiçoar. Como já foi colocado aqui, a audiência de custódia foi prevista em pactos internacionais, né? O Brasil ratificou, mas do jeito que vem sendo feito e sendo aplicado na prática, está deixando a desejar. Então, a gente tem que esperar agora um aperfeiçoamento que vai vir numa legislação federal, que vai ser válida para todo o Brasil, vendo a particularidade do Brasil, e poder ser aplicada no Rio de Janeiro, como lá no interior, né, lá em Marabá, ou um dos locais lá da Amazonas, onde a demora é muito maior para se poder apresentar um preso, né? E também como vai ser feita essa audiência de custódia e a conscientização também do magistrado, do promotor que tem que estar presente, e a defesa vai ter o seu direito de querer ver aquele agente em liberdade, mas o juiz tem que se ater aos requisitos da lei, né? E não transformar, como eu já disse, né, aqui de uma maneira fazendo aí um contraponto, uma audiência que seria de custódia para aferir a legalidade daquela custódia, numa audiência de soltura, né, para se resolver problemas outros. Bem, agora eu gostaria de perguntar à doutora Somaine qual foi o sentido do nosso debate aqui hoje. O Ministério Público é contra as audiências de custódia? Não, de forma alguma. O Brasil está cumprindo com responsabilidades que tomou a nível internacional. A audiência de custódia já é uma realidade. A gente só gostaria que ela viesse numa forma correta, por uma lei federal, que fosse aplicada em todo o território nacional. A gente entende que as audiências de custódia, elas têm uma preocupação tanto com aferir a legalidade da prisão, como avaliar a atuação da nossa polícia. Os direitos humanos dos presos têm que ser verificados nesse momento. Nós não somos contra isso. O que a gente está verificando na prática é que nós estamos entendendo que há um número excessivo de soltos que não deveriam, que não preencheriam as condições para isso naquele momento, como nos gráficos que a gente colocou. Delitos graves, delitos com violência, com grave ameaça, delitos contra a criança, delitos que, em regra, antes da audiência de custódia, a gente via que, na prática, os juízes não soltavam, ficavam presos do flagrante à condenação. Bom, e a gente espera que com o nosso programa de hoje, nós tenhamos jogado mais luz sobre esse tema. Provavelmente a gente vai voltar a fazer em breve um outro programa, vamos avaliar já com novos dados, vamos ver que contribuições a gente pode dar para esse tema, né? E, infelizmente, o MP Cidadão de hoje fica por aqui. Eu gostaria muito de agradecer a presença da doutora Somaine Patrícia Cerruti Lisboa, que é promotora de justiça e coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Criminais, o CAU Criminal, o promotor de justiça do Grupo Especial de Atuação perante a Central de Audiência de Custódia, o GCAC, Michel Queiroz Ocas, e do procurador de justiça, Marcelo Polastri Lima, que é titular da primeira Procuradoria de Justiça junto à 6ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro. Você pode acompanhar o MP Cidadão pelas nossas redes sociais e também pode participar mandando a sugestão para o nosso e-mail, que aparece aí na base do seu monitor, do seu vídeo. Eu fico por aqui. Um grande abraço para você. Fique sempre conosco. Até o próximo programa. Tchau.